Olá, paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia digital, Partilha Franciscana, você encontra aqui no Instagram, como também pode encontrar o nosso canal no YouTube e página e grupo no Facebook, como também o blog Partilha Franciscana. Basta colocar no Google Partilha Franciscana que você vai encontrar todas as nossas mídias digitais e poder aproveitar todas as informações a respeito da espiritualidade franciscana, sobre a biografia, sobre as regras, sobre a história de santos, beatos, veneráveis, servos de Deus e muito mais. Partilha Franciscana. Convido-os a prestigiar mais esse canal sobre essa literatura tão rica que é a mística franciscana. Vamos dar continuidade à biografia de nosso pai seráfico São Francisco de Assis, segundo Tomás de Celano. Mas antes de iniciar, vamos fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ser agraciados, abençoados pelo Santo Espírito de Deus. E vamos dar continuidade ao capítulo. O último capítulo foi o 10º. Hoje vamos para o 11º capítulo. Qual é o título do 11º? Do Espírito Profético e das advertências de São Francisco de Assis. É um capítulo um pouco longo, mas a gente vai tentar destrinchar aos poucos no que for possível nos comentários, ok? Então vamos lá. Capítulo 11 da biografia de São Francisco, segundo Tomás de Celano. O bem-aventurado Francisco se enchia todos os dias da consolação e da graça do Espírito Santo. Com todo cuidado e solicitude, dava a seus novos filhos a nova formação, ensinando-os a trilhar com passos seguros o caminho da santa pobreza e da bem-aventurança simplicidade. Certo dia, admirando a misericórdia do Senhor, nos muitos benefícios que executava por seu intermédio, e desejando que o Senhor se dignasse mostrar-lhes como ele e seus deveriam progredir na perfeição. Foi para um lugar de oração, como fazia com frequência. Lá ficou bastante tempo rezando, com temor e tremor, diante do Senhor de toda a terra, relembrando com amargura os anos que aproveitaram mal. Repetia sem cessar: meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Pouco a pouco começou a sentir o coração inundar-se de uma alegria incontável e de uma suavidade sem tamanho. Também começou a sentir que saía de si mesmo, dissipando-se os temores e as trevas que se tinham juntado em seu coração por medo do pecado. E lhe foi infundida uma certeza de remissão de todos os pecados e uma confiança de que viveria da graça. Arrebatado em êxtase e absolvido totalmente em claridade, alargou-se em sua mente e pôde-se ver com clareza os acontecimentos futuros. Quando a suavidade e a luz se afastaram, ele, renovado no espírito, parecia transformado em um novo homem. Boa noite, Católica Vitrine, paz e bem. Nesse primeiro e longo parágrafo, fala do zelo, da responsabilidade que Francisco tinha com seus filhos, né? Com aqueles irmãos que estavam entrando na ordem. A ordem ainda estava em formação, estava se estruturando, e a preocupação de Francisco era na formação e na vida de oração dos seus, porque não tinha como ser um andarilho de Deus, um arauto de Deus, de qualquer jeito. Tinha que vivenciar o conhecimento e a prática na oração. A oração
era o grande laboratório dele. Eles tinham que beber daquela fonte, daquelas orações longas, daquelas orações profundas, místicas, de verdadeira entrega, né? Do se lançar no Espírito, numa experiência profunda de oração. Por tudo que eles iam passar como andarilhos de Deus, indo de cidade em cidade, de porta em porta, como um verdadeiro mendigo, que vivia-se de esmolas, mas também se vivia principalmente de exortação e do anúncio da palavra. E aqui fala de uma experiência profunda de Francisco, como muitas que ele já teve, até próximo de morrer. A vida de Francisco foi uma vida muito intensa, não somente de missão, mas de oração. Ele passava noites e noites, e muitas das vezes nessas orações ele era muito atormentado, né, pelos demônios internos. Vamos lá. Voltou todo alegre e disse aos irmãos: consolai-vos, caríssimos, e alegrai-vos no Senhor. Não vos entristeceis, pois por parecerdes pouco, nem vos desanime a minha simplicidade ou a vossa, porque como o Senhor me mostrou, na verdade, Deus nos vai fazer crescer como a maior das multidões e vai propagar-nos até os confins da terra, para o vosso maior proveito. Sou obrigado a contar o que vi. Preferia calar-me, se a caridade não me obrigasse a contá-la. Vi uma enorme multidão de homens vindo a nós, querendo viver conosco este gênero de vida e esta regra da santa religião. Parece-me ter ainda em meus ouvidos o seu rumor, indo e vindo conforme a disposição da obediência. Vi que os caminhos pareciam apinhados de gente, vindo de quase todas as nações. Vêm franceses, apressam-se espanhóis, correm alemães e ingleses, e se adianta uma multidão enorme de outras línguas diversas. Ouvindo isso, os frades se encheram de salutar alegria, tanto pela graça que o Senhor concedera ao seu santo, como porque tinha sede ardente do bem do próximo, desejando aumentar em número para em Deus poderem ser salvos todos juntos. Aqui fala como a ordem ia crescer, e realmente cresceu a nível mundial, né? Apesar que naquela época a América ainda não tinha sido descoberto, o mundo era a Europa, a África e a Ásia, né? A qual existiam transações comerciais, a Índia por ali, mas o mundo todo se resumia a essas regiões. E veio gente de toda parte, principalmente da Europa, do Ocidente. Queriam se tornar franciscanos também. Queriam se tornar filhos de Francisco, né? Só que não foi tão fácil assim. Não foi um mar de rosa essa multidão de gente. Junto com essa multidão de gente veio muitos questionamentos, veio muitos desleixos, dúvidas, contra-testemunhos, porque era uma quantidade assim tão abismal que era difícil até de ter um certo controle, né? O capítulo no ano era uma quantidade mínima, de um ano para outros, de um próximo capítulo, a proporção era abismal, assim, algo assim fora do comum, né? Francisco já não conhecia quem eram aqueles que estavam entrando, que era muita gente, né? Isso já era com o bom andar da caminhada da ordem, né? Ele fala aqui das coisas boas da ordem, mas também ele sabia do que a ordem ia passar, perto de sua morte ou logo após a sua morte. O primeiro século, principalmente, foi muito difícil, logo após a morte de Francisco, né? Isso a gente vai desenvolver mais lá na frente. Mas teve um racha. Esse racha já começou já no final de vida de Francisco, que existia aquele com uma visão mais progressista, que queria uma realidade não tão
dura e tão rústica para os frades, né? Uma vivência como era a grande maioria da vivência das ordens daquela época, que era a vivência de conventos. Paz e bem, Francisco Araújo. Então, o que é que acontece? Naquela época surgiu um racha, existiu com o tempo, uns eram chamados de observante, aqueles que buscavam ser fidelícios àquela convivência fraternica, vivenciada junto a Francisco, e tinha aqueles que queriam viver uma realidade não tão rústica, né, que era padronizada dos conventos. Daí surgiu aquela nomenclatura, né, os frades conventuais, os frades observantes. E lá por meados de 1500 aproximadamente, ali já no ano de 1500, a 1520 por aí, surgiu a reforma, que seria os capuchinhos, mas é uma outra história. O que eu quero dizer com tudo isso é que, com a grande multidão de pessoas que foram se engajando na ordem dos frades menores, veio muita dor de cabeça. Dor de cabeça que o Papa teve que resolver. Mas não era somente os frades religiosos, tinha as freiras, né? As clarissas, que era a segunda ordem, e uma multidão de pessoas da terceira ordem, a ordem dos penitentes de Francisco. Então a família cresceu de uma forma abismal. Imagine hoje que pega todos os continentes. Amém? Vamos continuar aqui o texto. Disse-lhe o santo: irmãos, para agradecermos fiel e devotamente a Deus, nosso Senhor, por todos os seus dons, e para que saibais que há de ser de nós e de nossos irmãos futuros, compreendei a verdade do que vai acontecer. No começo desta nossa vida, vamos encontrar alguns frutos doces e deliciosos. Olha aí, né? Depois serão oferecidos outros de menor sabor e doçura. No fim serão dados alguns cheios de amargor, de que não poderemos viver, porque a sua acidez será intragável para todos, apesar da aparência de frutos belos e cheirosos. Entretanto, como vos disse, o Senhor fará de nós um grande povo, mas no fim vai acontecer como quando um pescador lança suas redes no mar, ou em algum lago, ou recolhe uma grande quantidade de peixe, despeja-o nas barcas, mas não podendo levar, todos por serem demasiados, escolhe os maiores e melhores para o cesto, jogando os outros fora. Aqui também me veio lembrar que nesses períodos difíceis da ordem, de grandes conflitos, né, dos observantes, dos espirituais, né, dos conventuais, nesse meio surgiu também umas certas heresias que foram perseguidas pela igreja, né? Tinha um grupo chamado os fraticeles, né? Eles eram muito violentos no que se referia ao clero. E foi perseguido pela igreja, que era um grupo herético. E aqui fala, né, que aqueles peixes não interessantes eram jogados fora ao mar. Fala também dos frutos muito amargos, né? Mas tudo isso foi superado. Por quê? Porque era vontade de Deus, era um plano de Deus a ordem. Mas onde há homens, há também desafios, há também dor de cabeça, mas só no amadurecimento, só com Deus presente, caminhando com Deus, é que tudo isso é superado. E para concluir o parágrafo final, ele fala o seguinte: a grande verdade que se encerra essas palavras proféticas e exatidão com que se cumpria são muito claras para os que pensam com imparcialidade. Foi assim que o espírito de profecia repousou sobre São Francisco. Francisco tinha uma noção, foi-lhe revelado muita coisa nas orações. Ele sabia muita coisa que a ordem ia passar. Isso foram revelados, né? São mistérios de Deus, que vai além da compreensão. Muita coisa foram reveladas a Francisco. Então, o que é que a gente pode falar desse capítulo? Fala da grandeza,
mas nem porque era grandeza, nem que a presença de Deus se confirmava a cada dia, que não ia ter desafios, né? Que não ia ter problemas. Porque onde há ser humano há problema. Se até entre os 12 que Cristo escolheu, Jesus escolheu, teve aqueles que o traiu, teve aqueles que o abandonaram, né? Imagine aqueles que não foi escolhido diretamente por Cristo, mas por homens como nós, falhos, limitados. Mas o importante diante de tudo isso é que a ordem dos frades menores, mais precisamente, ela passou por todos esses momentos difíceis e hoje é uma grande família, né? Existe a família lá das três ordens, né? Tem os frades observantes, a ordem dos frades menores, observante, tem a ordem dos frades menores conventuais e tem a ordem reformada, que é a ordem dos capuchinhos. E junto a essa família tem a Tó, que é a terceira ordem regular, que é uma ramificação da antiga terceira ordem penitente, que dela surgiu a ordem terceira secular e a ordem terceira regular. E tem a ordem das Clarissas. E junto à ordem das Clarissas tem outras ordens femininas, que também passou por processos assim semelhantes com a ordem dos frades menores. E também a Tó é tanto masculina como também existe a Tó feminina. A família franciscana ela é muito rica. Na família franciscana tem um clero, tem papas, tem bispos, tem padres, diáconos, tem religiosos, tem religiosas, tem leigos casados, leigos celibatários e por aí vai. A igreja, a família franciscana ela é muito rica. É uma das ordens que mais tem santo, né, em todas as suas esferas dessa família. É uma família muito rica porque é da vontade de Deus. Mas nem por isso tem problemas. Mas nem por isso passou por suas dificuldades. Mas o importante de tudo isso é que ela superou. E sempre busca, na experiência, no amadurecimento, se superar. Porque os desafios são constantes. São necessários para o nosso aprendizado. E para concluir essa acolhida franciscana, né, cada dia eu faço uma oração, alguma exortação de nosso Pai Seráfico Francisco. Ontem eu fiz o cântico do irmão Sol. Hoje vamos fazer os louvores do Deus Altíssimo. Vamos lá? Tu és santo, Senhor Deus único, que fazes maravilha. Tu és o forte, Tu és o grande, Tu és o Altíssimo, Tu és o Rei onipotente. Tu, Pai Santo, o Rei do céu e da terra, Tu és o Trino e Uno, Senhor Deus dos deuses. Tu és o bem, todo bem e sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro. Tu és amor, a caridade, Tu és a sabedoria, Tu és a humildade, Tu és a paciência, Tu és a beleza, Tu és a mansidão, Tu és a segurança, Tu és a quietude, Tu és o gáudio, Tu és a nossa esperança e alegria, Tu és a justiça, Tu és a temperança, Tu és toda a nossa riqueza, a saciedade, Tu és a beleza, Tu és a mansidão, Tu és o protetor, Tu és o guarda e nosso defensor, Tu és a força, Tu és o refrigério, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa fé, Tu és a nossa caridade, Tu és a nossa doçura, Tu és a nossa vida eterna. Grande e admirável Senhor, Deus onipotente, misericordioso, Salvador. Amém. Sempre eu finalizo com uma oração, algum escrito de Francisco, né? Muito bonita, que são os louvores ao Deus Altíssimo, escrito do nosso Santo Pai Seráfico, Francisco de Assis. E convido-os para a gente finalizar com a nossa advogada da família franciscana, Santa Mãe de Deus, rezemos essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco, Pai seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.